Bom, para começarmos, a palavra independência nada mais é um ato de dissociação em uma relação a uma pessoa, objeto, dentre outros, do qual dependia ou era dominado por aquela coisa. É um princípio de quem tem liberdade e autonomia. Boa tarde, meu nome é Adriane, estamos aqui com o senhor Wagner. Wagner, em relação ao ontem e hoje, você acha que o Brasil se tornou um país independente? Bem, a questão do Brasil como independência, na verdade, nós podemos começar partindo de vários pontos. Perguntar sobre a independência parte da ideia de como olhamos o passado. A grande questão para o passado, quando falamos da ideia de história, é perguntar qual seria o motivo dessa pergunta. Digamos que uma pessoa que quando está produzindo algo no seu trabalho a respeito do que seria a nossa economia, estaria hoje o país livre da dependência de outros países? Atualmente nós discutimos muito sobre a questão da independência em relação à questão da produção e extração do petróleo. Estaria hoje nós tendo condição de, através da questão do petróleo, adquirir a independência? Inicialmente teríamos que perguntar se realmente, de fato, estas jazidas elas já foram imediatamente produzidas, já estão sendo adquiridas. Bem, durante muito tempo se discutia que o Brasil tornou-se independente no nome e não na sua questão econômica. E a pergunta ela ganha muito esse valor, né? Nós estávamos, na verdade, independentes no seu nome e dependente economicamente. Entretanto, sabemos muito bem que todo o processo de independência, ele é um processo que dura tempos diferenciados. Algumas nações elas nascem independentes de uma forma mais autônoma, outras não. A nossa independência ela tem sido construída também no sentido de construir uma ideia de nação. Entretanto, quando nós temos essa construção de nação, nós podemos pensar também como é que surgiu a ideia de nacionalidade. Muitos dizem que a nossa nacionalidade ela é uma ideia construída após a nossa independência. A independência em 1822 e a ideia de nacionalidade só depois da República. O que seria você pensar numa independência a partir de que você cria no nosso passado uma referência, uma ideia, um mito, alguma história. Um dos mitos da nossa história, que está muito associado à nossa independência, seria o patrono da nossa independência, que é Dom Pedro I. Né? Nós temos a ideia de Dom Pedro, que seria aquele que traz a independência como um libertador, porque muitas nações da América buscaram a ideia de um libertador. Após a República, criou-se também uma ideia de um outro mito, que é aquele que tentou lutar para a independência, que foi Tiradentes. Nós depois tivemos uma outra ideia de como conseguir a independência dos trabalhadores na ideia da questão dos direitos trabalhistas, aí Getúlio Vargas. Então existem vários conceitos de independência e também de mitos dessa independência. Ok. Desde já, agradeço. Bom, gente, o que torna o nosso Brasil um país independente? Pô, cara, ele não é independente, né? Mas em relação ao Brasil antigamente, ele melhorou muito, porque com os estudos, a forma de trabalho, porque o trabalho do seu avô não vai se comparar com o do seu pai, porque a vida está muito mais fácil no Brasil hoje em dia. Mas o Brasil, sozinho, ele é para frente, porque ele depende muito dos países desenvolvidos, como que empresas estrangeiras se instalam aqui. É o que eu estava falando aqui, a gente estava falando aqui antes, que todo mundo prefere usar uma coisa estrangeira que vem de fora, um produto importado, do que você comprar algo que foi feito aqui no Brasil. Quer dizer, de tudo a gente depende de coisa lá de fora. Isso está relacionado a tudo, né? Não é só em aparelhos eletrônicos. E como tu disse também, de antigamente assim, com certeza a economia melhorou bastante, que foi fundando prédios, empresas, edifícios,
Mas mesmo assim, se fosse só a independência, se o Brasil mesmo fosse dependente de si mesmo, ele não ia satisfazer as condições financeiras do país. Eu acho que o Brasil só é independente lá no nome, lá quando Dom João declarou lá a independência, só assim mesmo, mas Pelo nome. Pelo nome. Mas fora isso, fora isso não. Economicamente não é não se torna independente. independente. Porque o que fez mesmo o Brasil mudar foi a proclamação da República, porque depois da independência nada mudou, segurança, educação, pode ter melhorado um pouco, mas nada. O Brasil depende muito. Outro ponto também que não se torna o Brasil independente são as exportações. Que a gente depende do outro país lá desenvolvido comprar nossas exportações de café, nossos produtos. Tem que ganhar nosso lucro, né? Senão seria plantar para comer e assim sucessivamente. E até mesmo quando o Brasil foi independente, os portugueses ainda exploravam nossa terra, ainda mesmo a gente já sendo um país independente, já ainda existia exploração Desde lá antigamente, quando só tinha índio, já vinha europeu já para metemos alguma coisa daqui. E futuramente eu acho que não vai mudar muita coisa não. Bom, enquanto não existia, a gente eleger política eficiente para acabar com essa venda do Brasil, né? A gente não tornará dependente. A Amazônia, pô, tá lá grande parte do Brasil. Já veio americano já e comprou grande parte. Isso aí é. custou muito também a independência do Brasil, porque foi como se fosse comprada a independência, entendeu? Foi a dívida externa do país, né? Porque pegou empréstimo com a Inglaterra, e mesmo assim não foi aquela independência, um sacrifício, um luto, entendeu? Foi uma independência comprada. Se tornou